Você sabia que mais de 70% das escolas que adotam uma abordagem respeitosa relatam melhorias no comportamento e na conexão entre alunos, professores e com sua família? Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim. Hoje falaremos sobre Colegare, uma transformação respeitosa na educação. Estamos com ela, que é pedagoga, mãe de 3, cofundadora e diretora da Escola Colegare, Marina Valverde. Obrigada. Você está aqui agora, aqui não está de mais novo. ali escondida. Tô aqui de novo. A gente está gravando vários episódios aqui com a Marina, porque ela é a pessoa pop aqui do ABC agora, é a diretora de destaque do ano, e a escola nem começou ainda. Não é? Mas tudo bem, quando esse episódio for por ar, lembra que existe a linha do tempo do podcast. Sim. Pode ser que a escola já esteja até aberta, ou pode ser que não. Existe Então tá. coisas muito... A gente responde pensando nos dois cenários, então. É isso, a gente vai trocando uma ideia aqui falando do que pode existir os dois. Tá bom. Marina, primeiramente, obrigado por você estar aqui hoje. De nada. E aí, como está se sentindo sentada aqui? Vai contar a sua história? Será? É. Uma parte dela. Me conta uma coisa. Como é que foi essa sua entrada no universo da educação? Olha, nunca respondi essa. Eu ia com a minha... Eu sempre tive um imã para crianças, né? Eu cuidava das crianças da família e dos meus irmãos mais novos, eu sou a mais velha. Então, esse lado de gostar de criança eu sempre tive. E a minha avó era professora, hoje é aposentada, professora do estado. E ela me levava para... Dias que eu não tinha aula, enfim, acontecia alguma coisa ali, eu ia bastante com ela dar aula. Ela dava aula para o 4ª e 5ª série na época, né? Então, eu frequentava esse ambiente escolar com ela. Quantos anos você tinha? Eu comecei, eu acho que com uns 8, 9 anos e fui acompanhando aí até a adolescência em vários momentos. Então, eu ajudava ela com mimeógrafo, né? Já declarei minha idade. Mas eu ajudava ela com mimeógrafo, por exemplo, adorava aquele cheirinho de álcool. E ajudava, né? Participava ali do ambiente, ajudava e tal, brincava com as bonecas. Eu bati no microfone. Brincava com as bonecas de ser professora. Então, entrei nesse universo. E aí, na fase final ali da faculdade, infelizmente, ouvi a sociedade de que professor ganha mal, que trabalhar com educação no Brasil não dá em nada. Parte disso continua sendo realidade, né? Mas vamos pular aí um pouquinho. E aí eu fui para outra área, porque não segui a minha vocação, aquele desejo ali. Continuei trabalhando com crianças, mas de outras maneiras, fazendo projeto social, trabalhando de outras, né? Na forma mais de ação social. Mas fui fazer comércio exterior, nada a ver com pedagogia, fugi, né? Aí com o nascimento do segundo filho, o Miguel, aí que bateu eu tenho que fazer o que eu gosto, né? Eu nasci para isso, eu preciso seguir esse caminho. Então, passei ali a acompanhar o Miguel bebê, preocupada com cada fase de desenvolvimento. Já era algo que me interessava muito, mas eu fui realmente estudar sobre cada fase ali do bebê, né? Cada fase da criança. Então, aí eu fui realmente começando o caminho da educação, aí tem 10 anos. 10 anos. 10 anos que eu comecei. Que você é diretora, coordenadora, fazem quantos anos? 5 anos. 5 anos, no total. Como que surgiu a ideia da Colegare? Olha, surgiu... não foi a ideia da Colegare em si que surgiu, né? Foi a ideia de ter uma fundação. O meu filho mais velho estudou numa fundação aqui no ABC. E era o que eu podia, na época, proporcionar, né, para ele de melhor educação. E essa fundação, as famílias que participam, é por sorteio que entra, e as famílias que participam não tem custo nenhum. E é realmente um mundo, apesar de ter algumas regras e algumas coisas que a gente não concorda, mas é uma fundação que existe há 30 anos. E nela, o que melhor tem de material didático, de equipamentos, lá tem tudo. Tem um campo de futebol dentro da escola. Então, pensando nisso, né, e vendo as dores aí na educação, o meu sonho ainda é ter uma fundação. Então, proporcionar o que tem de melhor para as famílias que não conseguem aí ter esse custo. A gente sabe hoje o quanto custa uma escola particular que tenha tudo que eu acredito que você acredita. Então, ter uma fundação que proporcione tudo para quem não pode é começar a equilibrar uma régua que é sempre pensa aí para um lado de quem pode pagar. Então, o sonho inicial foi esse.
Para sustentar a fundação, então, pensamos numa escola. Uhum. Então, aí que surgiu a ideia da escola em si, mas ela começou como esse sonho da fundação. E porque acho que quando nós falamos sobre a escola, nós pensamos, puxa, tudo que nós queremos levar para a sociedade está muito na ponta da pirâmide. Exato. Como que a gente faz para chegar na base? Então, a fundação, ela nos brilha os olhos, está no nosso projeto, né? Sim. Longo prazo, talvez médio, quem sabe. Mas eu acho que o sonho que você tinha casou com o sonho que eu tinha, casou com o que todas as pessoas que estão em volta, né, desse nosso ecossistema também pensavam sobre como que eles podiam transformar. Você uma vez falou uma frase para mim, essa frase ela ficou marcada, que eu falei assim, nossa, nós estamos transformando o mundo. Você falou, não, Rodrigo, nós estamos transformando as pessoas e as pessoas vão transformar o mundo. Sim. Porque eles estarão com base numa educação mais respeitosa, serão realmente ouvidos, aprenderão a aprender como as coisas de fato acontecem. E para você, como que você acha que uma educação mais respeitosa, mais amorosa, mais conectada, ela pode de fato transformar essas crianças no futuro? A gente tem várias... É até estranho, né? Eu te responder como se eu nunca tivesse te respondido. A gente conversa muito sobre isso. Hoje a gente olha para a sociedade e até a escola surgiu vendo as dores, né? Então, nós estudamos educação positiva e eu estudo inteligência emocional, na época se chamava inteligência emocional há muitos anos, e foi hoje, né, hoje a gente entende que é socioemocional, não mais inteligência, educação socioemocional, mas vendo as dores da sociedade. Então, hoje o que tem de errado? O que está dando errado aqui na nossa sociedade? A gente tem depressão, então, suicídio, a gente tem abuso sexual, a gente tem uma sociedade racista. Então, pegamos todos esses temas, né, que hoje são dores daí da sociedade, para mudar essa realidade, a gente começa na infância. Então, todos esses, olhando para esses temas e pensar nessa mudança. O que está errado hoje, o que pode ser melhor, como que a gente faz isso melhorar. Como hoje falando do racismo, hoje a gente tem, quando a gente tem uma pessoa racista adulta, racista, né, mesmo declarada e tudo mais, essa pessoa não vai mudar, tá? Mas o que aconteceu para ela chegar lá? Então, quando a gente entende a história, né, do nosso país e da sociedade, a cultura, a gente entende onde erramos e o que a gente tem que fazer para realmente transformar a educação. Então, a educação é algo essencial para qualquer sociedade, né, essencial para a humanidade. Até a abordagem de Reggio Emilia, tem uma pessoa hoje que fala, né, tem a voz dessa abordagem que chama Carlina Rinaldi, e ela fala que a infância é o DNA da humanidade. Então, se a gente quer mudar esse DNA que hoje está cheio aí de doenças, a gente precisa voltar para a infância para conseguir transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, mais saudável, vamos colocar assim. Nossa, adorei, nunca tive essa frase. DNA da humanidade também. Eu chamei ela para vir no podcast, mas ela não me respondeu ainda. Ela não respondeu ainda? Eu percebi que ela não é tão... Ela não é tão ativa. Né? Escrevi até em italiano. Gastei todo o meu italiano do Google. Do Google. Mas ela não me respondeu ainda. Marina, a Colegare, ela foi... A construção, a ideia, o sonho, o propósito, ele foi muito baseado em alguns pilares. Posso te perguntar quais são eles? Pode. Eu sei que a gente fala tanto sobre isso, mas as pessoas que estão em casa talvez não conheçam tão bem os pilares, até para entender por que nós pensamos em cada um deles. Você já falou do antirracismo, né? Sim. E quais são os outros? Então, antirracismo, educação sexual... Eu estou fazendo assim para contar, tá? Antirracismo, educação sexual, educação socioemocional, conexão com a natureza e educação positiva. Conexão com a natureza a gente deixa a Reggio Emilia junto, tá? Porque tem muito a ver. Mas por que nós pensamos nesses 5 pilares, né? Não são à toa, não tirei do sovaco. Piada interna. Por que nós pensamos nesses 5 pilares? Porque são as principais dores da nossa sociedade hoje. Então, o que a gente precisa fazer, né? Para onde a gente olha para ter uma sociedade mais justa, para ter uma infância mais respeitosa. Então, nós pegamos essas dores da sociedade e trouxemos para a escola.
Porque se a escola olhar para esses 5, né, não vai estar olhando para 100% nunca, né? A gente vai conseguir atingir 100%, mas esses 5 já formam uma base fundamental para uma sociedade mais saudável. Então, por isso que nós escolhemos esses 5 pilares. Por isso que a gente vai transformar o mundo. Por isso que a gente vai transformar o mundo, com certeza. Já estamos transformando, no estamos, caso. né? E a transformação do mundo, quando a gente brinca, é porque a gente realmente acredita que quando uma criança... E isso que nós estamos falando aqui, tanto a Marina como eu também compartilho dos pilares também, são os pilares da nossa casa. Exatamente. É o que a gente acredita, é o que a gente leva para dentro da nossa casa, é o que a gente cultiva e mostra para os nossos filhos como caminhos, né, para que eles possam ser aí cada vez mais felizes, que eles possam conquistar tudo aquilo que eles sonham conquistar. Eu vou trazer aqui o tema da escola tradicional. As escolas tradicionais, eu percebo muito pouco, ou de forma muito rasa, esses pilares sendo colocados no dia a dia. Porque a gente fala muito, né, eu e você falamos muito sobre, consciência negra, dia 20 de novembro, aí a escola faz lá o dia da consciência negra, no dia 21 não existe mais o tema. E o que nós falamos muito é sobre trazer isso como um tema recorrente. E não só falar da consciência negra, mas falar de líderes negros, questões de mitologia africana, que é tão rica e não é tão explorada. Porque quando a gente fala de mitologia, a gente fala da grega, da italiana, mas a gente não fala da africana. Quando a gente fala sobre conexão com a natureza, ou Reggio Emília, ou tantos os outros pilares, como que você vê essa diferença entre o que a escola tradicional entrega e o que a Colegare está pretendendo entregar? A gente até falou sobre isso agora há pouco. Falamos. Eu não sei em que episódio que vai ser, se vai ser antes ou depois, mas assim, a gente tem uma dificuldade, tá, na educação do Brasil. E isso eu estou falando nessa dificuldade, uma dificuldade na educação pública, na educação privada, porque existem legislações que são antigas. Existem atualizações, sim, mas a atualização fica no papel, ela não vem para dentro da escola. Então, mas como a lei que diz que educação tanto a africana, né, quanto a indígena, educação não, a cultura africana e a indígena tem que estar dentro da escola, a lei existe, o papel está ali, foi atualizado, mas a prática não. Então, além da legislação ser antiga, a formação de professores é baseada numa educação tradicional. Então, para uma escola hoje tradicional mudar completamente o jogo, é muito difícil. Então, tem que começar aos poucos. Então, por isso que o movimento das escolas é devagar. Porque precisa mudar todo um ecossistema. Diferente da Colegare, que está nascendo com essa mudança, é um pouco mais fácil quando eu começo assim, do que quando eu tenho que mudar depois. Então, a mudança é muito mais difícil do que o início assim, entende? É por isso que você vê um movimento um pouco menor nas outras escolas, porque tem que mudar. Imagina, a gente está fazendo, nós na Colegare estamos fazendo treinamento dos professores, já pensando nessa mudança. As outras escolas tradicionais que já existem há muito tempo, tem que fazer o caminho devagar. Então, eu vou mandar todo mundo embora e vou contratar todo mundo? Não dá. Não. Então, eu tenho que mudar o treinamento com os professores, eu tenho que mudar a aceitação dos pais, porque o pai que matriculou o filho numa escola tradicional, ele tem uma expectativa tradicional. Diferente da Colegare, que o pai já entra sabendo dos nossos pilares, a escola tradicional, para ter um pilar novo, ela precisa convencer toda aquela comunidade para isso. Então, por isso que o movimento é um pouco mais devagar. E isso falando de escola particular. Escola pública, o buraco é muito mais embaixo. O nosso desejo também, tanto o meu como o da Marina, é também criar movimentos que a gente possa impactar também a sociedade. Sim. Mas impactando talvez escolas municipais e estaduais, através de projetos e outros trabalhos que a gente está pensando em fazer aí nesse nosso universo, que ele está cada vez mais ficando maior, né? Sim, e tem outras, entrando nesse assunto, tem algumas gestoras de escola que têm nos questionado. Vocês estão muito diferentes, agora os pais querem uma atenção aí diferente. Teve uma que mandou, vamos ver quanto tempo aí essa amizade com os pais vai durar. Então, o que a gente percebe com isso é que o movimento novo dá medo na escola que já é tradicional, medo da concorrência, medo de ficar sem aluno, enfim, uma série de coisas que tem na sociedade, mas ao mesmo tempo faz ela refletir. Então, mesmo que a escola
né, não vai atender todas as crianças da região, né, seria um sonho aí, mas não vai acontecer, questão espaço físico até, ela já está impactando as escolas ao redor que estão refletindo sobre esses pilares, por exemplo, o que não era discutido. Então, como reverbera, né, uma ação aqui corajosa nossa, porque tem que ter bastante coragem para fazer o que a gente está fazendo, já vai reverberando sem que a gente perceba a comunidade ao redor. E isso eu percebi, porque a gente vê os comentários e algumas outras escolas, como você já comentou, né? E aí até brinquei com a Marina esses dias, nós falamos, escola X tá ligando aqui perguntando se pode visitar. Sim. Mas as pessoas não se identificaram como pessoas de outra escola. Sim. Eu posso compartilhar o que você falou para mim? Claro. Aí a Marina falou assim para mim, que venham, porque se eles vierem aqui, são mais pessoas impactando e protegendo a infância da mesma forma que nós estamos protegendo. Eles vão ver o quanto é importante a gente proteger a infância. Aí eu pensei e falei, uau, não é que é verdade? A gente começa a impactar modelos tradicionais que já existem. E isso está sendo muito profundo e bonito, né? De tudo isso que a gente está fazendo. Sim. E não precisa ser uma concorrência de quem tem mais aluno. Não, porque a gente não está... Aqui não é tá quem competindo. Tem mais. Aqui nós queremos realmente transformar. Exatamente. Tem muita escola que finge que é mãe de aluno, né? Para marcar visita e não tem a menor necessidade disso. Porque o que a gente quer é transbordar. E se está chegando aí na sua escola, vem, senta, conversa, entende como a gente está fazendo esse movimento e pega para você aquilo que serve, para sua realidade. Né? Não tem no nosso caso, a gente não está disputando quem tem ou não razão. A gente está entendendo que o mundo precisa mudar. E a gente está fazendo parte dessa mudança. A gente está tentando te promover nessa mudança. Exato. Você acha que os modelos tradicionais de disciplina eles são prejudiciais para essas crianças? Nós tivemos um modelo, né, tradicional de ensino, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o que nos trouxe isso hoje? Qual é a sua dificuldade, Rodrigo, de falar um não? Minha? Grande. Todos nós, porque a gente foi criado para obedecer. Sim. Então, esse é o impacto que gera. A maioria das pessoas que você conhece investiga políticos, cobra um retorno, você votou na pessoa, você cobra, você investiga, você vê, fiscaliza se a pessoa está fazendo o que ela prometeu, você sabe votar? A gente não sabe votar. A gente tem um pensamento crítico. Né? A gente não tem um pensamento crítico. Para a gente ter o pensamento crítico, é um esforço muito grande que a gente faz para conseguir. E a ideia é que as crianças... Bati de novo. A ideia é que as crianças façam menos esforço para ser crítico. Né? Dá muito trabalho você criar uma criança obediente. Dá muito mais trabalho você criar ela obediente. Porque você fica o tempo todo cobrando regras. O tempo todo usando a violência. Isso cansa também. Então, fazer esse movimento contrário parece difícil porque a gente não teve. Então, é um desafio, sim, não é fácil. Mas é muito melhor para a criança ter um pensamento crítico no futuro e não aceitar tudo que vem. Simplesmente, político, por exemplo, a gente está usando o tema da política, mas político rouba mesmo, é normal. A gente aceita. A gente aceita um monte de coisa. A educação pública realmente não é legal. Pronto. Você está fazendo, deixa eu puxar um ponto aqui que eu sei, mas é legal você falar. Você está fazendo um trabalho em uma instituição aqui na ABC e quando você me contou desse trabalho eu achei incrível. Você pode contar um pouquinho? Ele é baseado num método que já existe. Como é que é esse trabalho que você faz? O professor Hugo Monteiro, né, criou aí um programa socioemocional chamado Trajetos e eu sou uma das alunas, somos em 12 alunas. E nós, alunas, temos que aplicar esse programa socioemocional em crianças. Então, entrei em contato com uma instituição que autorizou isso. E eu tenho agora o contato com eles, né, várias vezes na semana. E uma das primeiras vezes que a gente sentou para conversar ali, eu nem falei onde eu trabalhava, né? Se do onde eu trabalhava vem depois. Foi eles me contando o quanto eles odeiam a escola. Primeiro contato, assim, de conversa, sabe? Primeiro, se é novidade, então é aquela bagunça, aquela festa, né? E depois a gente foi entrando em conversas mais íntimas, né? Com um grupo. E aí, o quanto todos eles odeiam a escola. Então, quando eu perguntei assim, qual que é o sentimento que te predomina, assim? Qual que é a emoção que você mais sente no dia? Aí depende, é um dia que eu tenho que ir pra escola, eu já acordo com raiva. Uau.
Então, eles são muito violentos, esse grupo específico, tá? É muito violento no linguajar um com os outros. E qual a idade desses? 9 anos. 9. São todos de 9? Todos de 9 para 10 ali. Então, eles são muito violentos, né? E aí, quando a gente vai conversando, porque eles querem ser ouvidos, primeira coisa, né? Então, eu ouvi ali a dor deles. E eles foram me contando o quanto aquele ambiente é violento para eles. E, de verdade, eu fiquei tão triste. Eu sei que o ambiente é violento, mas você ouvir as crianças falando isso é uma tristeza, porque elas são obrigadas a ir para a escola. Então, elas são obrigadas a ir para um ambiente violento. E o que você aprende num ambiente violento? Violência. E aí você vai propagar aquilo que você aprendeu. E eles vão dar isso para os filhos e por aí vai. E aí a gente não muda nunca se não começar por aí. Não, e o trabalho que você fez, né? Você já me contou algumas vezes, e toda a questão do conteúdo, né? Que o Hugo Monteiro traz para vocês também. Primeiro que tanto eu como você adoramos o Hugo Monteiro. Sim. Cara incrível. Isso ajuda muito até nessa questão de trazer essa questão da discussão socioemocional, não só para as crianças, ou no caso que a Colegare quer transbordar, mas também para os pais, para a sociedade, para o nosso meio de convívio ali, né? A gente brincou num podcast anterior aqui que a gente está impactando o bairro praticamente, porque a gente está contratando fornecedores que são da região, as pessoas estão indo e ficando. O que eu posso fazer aqui? E isso está sendo muito legal, acho que todo esse movimento. E esse movimento que nós estamos trazendo, fora os pilares que você já comentou, tem a questão da inclusão. Nós temos uma visão diferente da inclusão do que o resto das pessoas falam. Sim. Fala sobre a inclusão. Primeiro, esses 5 pilares, eles são estendidos, né? Além das crianças, para os funcionários e as famílias. E é por isso que ele dá certo, né? Por isso que ele está impactando. Desde o fornecedor, desde as pessoas que estão trabalhando, todas elas são tratadas da mesma maneira, seguindo esses 5 pilares. Então, é por isso que as pessoas vão e não querem ir embora, né? Exatamente porque ali é um lugar de respeito, primeiro lugar. A gente não deveria ter que falar, eu sou uma escola inclusiva. Primeiro porque muitas instituições, muitas empresas no geral usam esse tema de inclusão e diversidade para vender, né? Então, é um questionamento, inclusive com a Sofia, a gente usar o termo inclusão, porque não deveria ter que usar. Quando eu falo de educação, eu estou falando para todos. E não dá para eu falar, é educação, mas é educação só para essa aqui. Então, não é educação. Ou a educação é para todos ou não é para ninguém. Então, nós somos uma escola inclusiva de fato, sem precisar falar de inclusão. Porque se eu falo de respeito para todos, igual a educação. Eu sou uma pessoa respeitosa, mas eu só respeito até aqui. Então, você não é respeitoso. Ponto. Então, respeito e educação, ou é para todos ou não é para ninguém. É por isso que eu não gosto de usar muito o termo de sou uma escola inclusiva, né? Mas a gente realmente é inclusivo de fato. O que a gente vê em outras escolas, por exemplo, que as mães vêm relatar, tá? Não estou criticando nenhuma escola, mas são depoimentos das mães. Quando eu falei que meu filho tinha síndrome de Down, a escola falou que não tinha vaga. Ou então, tem sim, a gente é uma escola inclusiva, até porque está na lei, né? Você precisa ser, eu sou uma escola inclusiva, mas o seu filho que tem uma necessidade ali específica, né? Uma falta de concentração, por exemplo, ele faz a atividade afastado do grupo. Então, não é inclusivo. É violento. É violento, é exclusivo, é excluído, né? É uma educação que exclui em vez de incluir. Esse é o principal motivo de algumas mães perguntarem, mas vocês são uma escola inclusiva mesmo? São tipos de pergunta que a gente não deveria ter que fazer, mas a gente precisa. A gente precisa. Porque a maioria, o discurso é uma coisa e a prática é outra. É um cuidado muito grande que a gente tem com todos os nossos especialistas, cada um na sua área, de não ser só o discurso, de ser a prática. Então, é educação antirracista todos os dias, em todos os momentos, não é só dia 20 de novembro. É na escolha de profissionais, é na escolha de livros, é na escolha de brinquedos, é na escolha de alimento, da receita, é tudo. Precisa incluir todo mundo no processo. O tema precisa estar em tudo. Não adianta ter o tema e trabalhar ele só para vender, entende? Não, nós somos uma escola assim, inclusiva, a gente tem uma rampa. Entende? Qual é a inclusão nisso, né? Tá legal, você tá na lei, parabéns para você, mas o que você faz para de fato incluir aquele aluno que tem uma necessidade de movimento, por exemplo, e não fica sentado? Isso é muito além de ter uma rampa, né? É muito bom, porque
o meu nível de consciência não era tão profundo nesse tema, e quando eu comecei a conversar primeiramente com a Marina, e a gente foi entendendo essa questão do caminho da inclusão, eu falei, puxa, aí uma coisa que foi muito curiosa, a questão de ser uma escola bilíngue. Né, sempre foi dito, como é importante uma escola bilíngue. Sim, é importante. Mas, ao mesmo tempo, ela também exclui. Ela exclui principalmente aquelas crianças que chegam sem base nenhuma na escola, sem saber falar nenhum no segundo idioma, né, que é o inglês. A Colegare, por exemplo, ela tem um currículo até superior a uma escola bilíngue. Ela vai ter uma carga importante ali do inglês e tudo mais. Mas nós não nos posicionamos como bilíngue porque nós não queremos escolher aquelas crianças que não sabem falar inglês. Então eu falei, uau, que insight maluco! E faz total sentido, porque a gente recebeu uma visita recentemente de uma pessoa, estávamos eu e a Marina juntos, e ela contou a história, né, do filho dela, que ele ficou durante 6 meses isolado. Eu senti o isolamento dele em mim. Porque eu também tive um período que eu fiquei isolado, que eu me sentia excluído. Quando eu fui para a escola, quando eu troquei de escola, por exemplo, eu trocava muito de escola. E eu ficava com aquele sentimento de, nossa, eu não faço parte disso. E de repente todo mundo fala inglês, no currículo que é bilíngue, mas eu cheguei agora, eu não tinha essa base. E agora? Eu não vou viver aqui? Ah, não, mas o modelo de aprendizado, e as pessoas esquecem que eles estão adequando ao que a sociedade está pedindo, e não o que a criança precisa. Que acho que esse é um olhar diferente. Sim. Que a Colegare tem, né? E eu acho que eu queria até que você falasse também um pouco sobre isso, sobre essa preocupação do olhar para a criança. Porque a criança é o grande foco da Colegare. E por quê? Você tem que escolher um lado, né? Você vai atender a expectativa dos pais ou você vai atender a expectativa da criança? Então, quando a gente decidiu não ser bilíngue, a gente estava pensando na expectativa da criança, não dos pais. Porque os pais, aqueles que têm o poder de escolha, querem o bilíngue porque vai preparar o filho vai preparar o filho para o mundo, porque o inglês é uma linguagem quase universal, não é? Uhum. Então, mas as pessoas esquecem, por exemplo, hoje para ser uma escola bilíngue, você precisa ter uma porcentagem de horas do seu dia em inglês. Então, qualquer programa bilíngue que você colocar numa escola, hoje você pode se denominar escola bilíngue. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Então, eu trabalhava numa escola bilíngue onde não tinha um programa bilíngue, onde as matérias eram ministradas em inglês. E aí, matemática era em inglês, ciências era em inglês. Então, você não conseguia aceitar um aluno para entrar, por exemplo, num 3º ano que não tivesse inglês, porque a aula de matemática dele vai ser em inglês. É claro que tinha algumas exceções e a gente fazia um reforço ali para um aluno que não estava tão, né, ali num nível de fluência conseguisse alcançar, mas era uma situação que excluía. Então, ou você baixava a régua do nível de inglês e dava um inglês ali básico para que todos alcançassem, ou você subia a régua e deixava aquele aluno de lado. Então, por isso a decisão de não ser uma escola bilíngue, porque a gente não quer ter que ficar medindo essa régua, a gente quer respeitar todo mundo. Então, o respeito é a base, é o objetivo, é o centro, é por ele que a gente passa. Então, imagina que o respeito é como se ele fosse uma placa. Antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente passa por ela. É uma passagem. Então, a nossa passagem é o respeito. A gente passou ali, não vai respeitar todos, volta que tem alguma coisa errada. Então, é por isso que nós não somos uma escola bilíngue. Quando você fala de tudo, o impacto positivo que pode gerar, seja a criança ser no centro, seja o respeito, seja todos os outros pilares. E não é por isso que a gente não tem inglês, tá? Esqueci de falar isso. A gente tem uma porcentagem maior até do que uma escola bilíngue exige, com o número de professores, exatamente, as matérias sendo também dadas. E é isso de uma forma natural. Então, é através de jogos, músicas, histórias, conversa, e ao longo do dia. Então, a criança não entende que, paramos agora para fazer inglês. Não, o inglês está aqui. Ele realmente é algo que é um diferencial. A criança que pode ter isso, ela realmente vai ter outras oportunidades. Então, é algo importante, mas ele pode ser feito com respeito. Não, perfeito. Eu concordo. Porque as minhas filhas, ou dependendo quando esse podcast sair, ou estão estudando ou estudarão, né, na Colegare, porque eu acredito, e mesmo se eu não estivesse na Colegare, elas estudariam na Colegare. É isso que eu penso, sabe? Eu falo, todas as decisões que a gente toma e tudo que a gente está vendo, eu paro e penso,
Se não fosse eu ali, eu colocaria meu filho numa escola dessa? Eu já pensei isso várias vezes. Inclusive, eu procurei muito uma escola assim pro, né, Miguel. Porque Fundamental 2, a gente tem é outro tema, tá? Mas vamos indo. A gente tem algumas escolas que trabalham com outra abordagem, e aí a maioria, como você colocou aí no estudo, viu essa melhora, vê essa melhora na criança, vê essa melhora na família, nos relacionamentos, de ter uma abordagem ali mais respeitosa. Então, a gente coloca essa abordagem respeitosa nas escolas, a gente vê, essa abordagem respeitosa nas escolas de educação infantil. É verdade. E é como se a criança fizesse 7 anos e fosse para o ensino fundamental. Não tem mais respeito. E aí não precisa mais, porque ela não é mais criança. E Fundamental 2 ainda, que eles estão entrando no Fundamental 2 com 11 anos, não é mais criança então, já é um pré-adolescente, a gente já tem que tratar diferente. Então, a ideia da Colegare ter já o ensino Fundamental 1 é justamente ter a continuidade. E o nosso projeto é ir até o colegial e crescendo com as nossas turmas e fazer o ciclo todo respeitoso. Porque é isso que a gente não vê na maioria das escolas que tem uma abordagem diferente. É só para o infantil. Um dos pontos principais para que uma escola seja respeitosa é que todas as pessoas sejam respeitosas, né? Começando da pessoa que trabalha na portaria, a pessoa que vai trabalhar na cozinha, os professores, nós que fazemos parte, sejamos da diretoria, coisas do tipo. Então, todos nós precisamos respeitar a criança e respeitar aquilo que nós acreditamos. Mas o que você acha disso? Você acha que as escolas elas estão com esse olhar, as escolas que se dizem respeitosas hoje, elas estão com esse olhar respeitoso em todas as esferas ou existem lacunas aí? O que você tem visto? A gente está falando, né, um dos nossos pilares é essa conexão com a natureza e Reggio Emília, né? Então, quando você estuda a abordagem de Reggio Emília, você vê o respeito à criança, você vê a criança no centro, você vê a criança como realmente protagonista, né? Conversando com outras pessoas sobre uma determinada escola que é referência em Reggio Emília e tudo mais, o que eu percebi? Essa abordagem de Reggio Emília foi instaurada muito bem para as crianças. Mas, segundo, né, relato de pessoas, a própria gestão da escola não respeita o funcionário. É grosseira com os pais, é grosseira com as crianças. Então, também não adianta você ter uma abordagem pedagógica que respeita, se você não trabalhar o respeito como base de tudo. Porque como você, gestor, vai tratar a sua equipe, é como a equipe vai transbordar para o aluno. Né? É uma cascata. Então, você está aqui com respeito, você transbordou respeito para a equipe transborda o respeito para as crianças. Não adianta pensar só na abordagem pedagógica, que é como a criança aprende. Precisa entender como é a abordagem no geral da escola. Por isso que a gente trouxe a Reggio Emília e a educação positiva. Porque, beleza, a pedagógica eu estou aqui respeitando, mas não adianta eu ficar só aqui. Eu preciso de todo o entorno para que isso aconteça. A abordagem de Reggio Emília, por exemplo, não fala de educação sexual. A gente tem que falar. E a gente tem que falar. Ela não fala de antirracismo, até porque é uma abordagem italiana, né? A Itália tem aí as suas questões em relação a isso. Então, não adianta a gente também ficar parado em uma coisa. A gente precisa realmente englobar todos os pilares para que essa educação, de fato, mude não só a criança, mude a família, mude os profissionais, mude a comunidade. Eu só transbordo quando eu tô cheio, né? E a gente precisa estar cheio de coisa boa para transbordar coisa boa. Então, a abordagem em si não é o que define toda a estrutura da escola, entende? Ela é uma abordagem importante, mas a gente tem muitas outras coisas que completam esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Gostei. Vamos chegar no final do nosso episódio. Né? Falamos muito, a gente podia falar horas e horas sobre isso. Com certeza. E, Marina, como você muda o mundo? Que com essa visão de infância potente, eu enxergo a infância como uma potência, como a maior potência que existe na humanidade é a infância. Então, esse olhar eu transbordo para onde eu vou. Então, acredito que que a pessoa não mude ali logo de cara, mas que isso faça ela refletir, já mudei alguma coisa. Então, não sou eu sozinha, né? A gente tem muitos parceiros que envolvem essa mudança, mas parte de uma mudança interna.
Esse é o seu propósito. É o meu propósito, com certeza. Eu até brinquei agora que não tem como descolar, né? A Marina da Colegari já virou uma coisa só. O Rodrigo da Colegari não dá para separar mais. É uma coisa só, porque é o nosso propósito, é o que a gente vive. A gente vive para isso hoje, para levar esse olhar de infância potente para todo mundo. Nós temos o maior número de educadores parentais por metro quadrado do ABC. Com certeza. São 5 educadores parentais. O educador parental é um tabu, é uma presença que as escolas nunca viam a importância. Algumas delas contratam educadores parentais para ajudar no processo, para ajudar as famílias e os professores também em novas possibilidades para uma educação mais conectada, mais respeitosa. E o educador parental, ele também tem uma posição muito ali de mostrar o caminho, né, do desenvolvimento infantil e vários outros temas que a Colegari hoje tem como prioridade. Aí eu brinquei com a Marina esses dias e falei, você já fez a conta de quantos educadores parentais tem na Colegari? São muitos, porque é o nosso movimento, né? Sim. É o movimento que a gente está inserido. Surgiu disso, né? Surgiu disso. A escola surgiu assim, da educação positiva e de educadores parentais. Então, não seria... Não faria sentido se a gente não tivesse bastante educadores parentais aí na equipe. Isso é maravilhoso. Marina, o que é família para você? Sabe que eu lembrei de um episódio que eu assisti na sala VIP, na área VIP, que foi da Sheili. E ela falou que a família é a casa no olhar. Então, é isso. Eu gostei muito disso, aprendi muito com ela. Porque é isso, você olhar para o olho da pessoa e falar, eu estou em casa. Eu estou seguro, eu estou acolhido, aqui eu posso ser eu mesma. Então, que a família Colegari seja esse lugar de todos, além das famílias das crianças, os funcionários, as crianças, que elas possam ser elas mesmas, com segurança. E é isso que, enfim, família para mim é isso. Adorei. Sheili inspirando. Sheili, maravilhosa. E Marina, como as pessoas acham a Colegari nas redes sociais? É @escola.colegari com 2 L's. Tá no Instagram, Facebook. A gente tem TikTok também agora? Temos TikTok temos também. TikTok. Nem sei mexer nisso. Também não. É assim que você E tem o site também. Tem o site também, que o site tá lindo. .com.br. Vamos ficando aqui, então, no nosso episódio. Obrigado você, Marina, por estar aqui, trazer sua energia, suas ideias, falar um monte de coisa legal que a gente fala tanto, né, todos os dias, mas você falou coisas novas, tá? Depois eu te mostro. Né? Obrigado você que ficou aqui até o final. Não deixe também de seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify. E toda semana temos novidades. Se prepara, porque agora a gente vai começar um novo momento aqui no podcast, hein? Mas eu não vou deixar spoiler. Você vai ter que assistir todos os episódios para saber qual é a novidade. Obrigado. Tchau, tchau.